de que forma a hipnose pode ajudar a tratar muitas patologias. Então você vem comigo, nós vamos agora visitar a clínica de hipnose do meu amigo professor Davi Bitterman, um dos melhores hipnólogos do estado do Paraná. Acompanhe a matéria. Muito bem, né, gente? Deixa eu agradecer então ao professor Davi Bitterman por nos receber aqui na sua clínica. Professor, muito obrigado, viu? Posso tirar mais? Pode tirar. Conversar, já nós estamos aqui mantendo uma distância bacana, né? Nossa equipe também parlamentada, todo mundo devidamente protegido, né, professor? Obrigado por nos receber aqui na sua clínica, professor. Eu que agradeço Bacana. o convite. Professor Bitterman, conta pra gente o que é a hipnose terapêutica, a hipnose clínica. Legal. Bom, a hipnoterapia é uma das terapias integrativas que, inclusive, é recomendada, né, ou aprovada, né, pelo Ministério da Saúde. Então, dentro dessas práticas integrativas, a hipnose clínica ela é aprovada por vários conselhos, como, por exemplo, o de psicologia, o de fisioterapia, o de medicina, o de odontologia. Então, tem muitas profissões que se utilizam da hipnose clínica e, claro, as terapias holísticas, como é o meu caso, que desenvolve o que a gente chama de hipnoterapia, que é a hipnose clínica como ferramenta terapêutica. O pessoal de casa pergunta, professor Bitterman, o que é possível ser tratado através da hipnose clínica? Então, tudo, como terapia integrativa, a hipnose clínica ela pode auxiliar em tudo. Então você tem os processos de depressão, ansiedade, traumas, estresse pós-traumático, fobias, vícios e por aí vai. Então a hipnose clínica ela acaba entrando como uma ferramenta integrativa para qualquer processo, como integrativa, como alternativa para alguns processos. Mas ela não é uma panaceia, como o pessoal acha, um remédio que vai curar todos os males. Existem algumas aplicações específicas e outras que, inclusive, precisa estar com uma multidisciplinaridade. Perfeito. Mitos e verdades. Vou ficar refém do meu terapeuta, do meu hipnólogo? Ele vai me dar algum medicamento? Eu tenho o risco de entrar num transe hipnótico e não voltar mais? Conta pra gente, desmistifica isso, professor Bitterman. Imagina que bom. Eu falo assim, eu queria ter metade do poder que as pessoas me dão. Né? Só metade estava bom. A hipnose clínica, a hipnose, né, como ferramenta, ela é muito simples, sutil. Muito sutil. Sutil é a palavra. Exatamente, muito sutil, Mário. Muito boa a colocação. E assim, não demanda de um poder meu, demanda muito mais da permissividade que a pessoa tem. Perfeito. Então a permissividade ela acaba entrando realmente como um recurso importantíssimo. Tá? Mas assim, não existe risco de ir e não voltar, isso tudo é besteira, é coisa de brincalhão com hipnose, que inclusive é uma coisa que eu acho que a hipnose ela deveria de ser uma ferramenta terapêutica apenas, né? E não como uma ferramenta de diversão. Você não vai ficar refém de ninguém, você não vai falar o que você não quer, você não vai me dar a senha do cartão de crédito, infelizmente, né? Seria ótimo. Eu não vou conseguir conquistar você só porque eu faço hipnose, não vai ter jeito. Nada a ver, não tem nada disso. A hipnose é extremamente segura quando é feita por um profissional. Totalmente, tanto é que é muito recomendada, né, professor? Muito recomendada, muito recomendada. Toda demanda, todo tratamento tem início, meio e fim? Ou a pessoa vai ficar refém do seu terapeuta por muito tempo? Tem início, meio e fim, qualquer tratamento, professor? Então, aí vai depender muito do profissional. Né? Eu desenvolvo uma terapia que tem início, meio e fim. Né? Eu falo para todos os pacientes que, no meu ponto de vista, o trabalho do terapeuta é fazer com que o paciente não precise dele. Perfeito. Então eu preciso preparar a pessoa para que ela não precise de mim. Ande com as suas próprias pernas. Claro, pernas. Exatamente. Então o meu trabalho e o método que eu desenvolvi é um método, por exemplo, de 6 sessões. Que aliás, nós vamos daqui a pouco falar,
É um método exclusivo que só tem aqui na IBHT, não é isso, professor? Exatamente. Um método desenvolvido especificamente para essa clínica aqui, que permite essa liberdade, início, meio e fim. É um passo a passo, 6 sessões, é isso, professor? Exatamente. Antes de iniciar esse passo a passo, professor Bitterman, eu não tenho como me furtar de falar de um assunto que já somos todos nós, né, o Brasil e o mundo refém, que é a questão da pandemia. Estamos há mais de um ano, todo mundo nesse turbilhão de emoção, em casa, muitas vezes isolamento social, pessoas nervosas, brigando, aí vem a ansiedade, vem a depressão, medo do futuro, medo da fome, medo da doença, medo de perder emprego, e isso envolve pessoas de todas as idades. Isso aí vai refletir em outras, pode vir a refletir lá na frente em outras patologias, né, professor? Já está. Já está. Já está. O isolamento está provocando um aumento considerável nos casos de ansiedade, pânico e depressão. Então a gente fala assim, tem que se cuidar, tem que ficar em casa, quem pode realmente. Agora, esse isolamento, quando ele é feito de uma forma muito rígida, né? E às vezes é necessário, mas, claro. mas essa forma muito rígida ela acaba provocando na pessoa o medo da solidão, né? Provocando na pessoa o medo de não estar, não aproveitar o momento. Então essa ansiedade está realmente desenvolvendo quadros clínicos muito complicados. Bom, existe uma coisa que não é divulgada, muito pouco divulgada, que são os casos de suicídio. Pois é. Então tem pesquisas mostrando que os casos de suicídio aumentaram consideravelmente. Tem muita gente com medo de morrer, tem muita gente com medo de faltar comida em casa, e se não tiver suporte emocional, não consegue passar por isso, e muitas vezes foge. E a fuga, muitas vezes, é o próprio suicídio. Gente, o vírus existe, é sério, é algo realmente que não tem como negar, mas a gente não pode cuidar da nossa saúde mental também, né, professor? Não pode deixar de exatamente. Tem que dizer, opa, tem que ser consciente e dizer, não estou aguentando mais, vou procurar um profissional. Exatamente. Não é isso? Porque às não vezes pode a pessoa demorar para procurar ajuda. Porque às vezes a pessoa tenta ser forte, não é isso? Eu aguento firme e às vezes acaba sucumbindo. Daí fica nessa de você, não, eu vou esperar passar. Você, gente, mas e se não passar tão rápido? Pois é. Sabe? Você vai ter suporte emocional para isso? Pois é. Gente, vamos falar então desse método que serve para várias demandas, vários tratamentos, que é o método desenvolvido aqui pela IBHT, que é o método hipnoterapia em 6 sessões, é isso? Exatamente. Deixa eu mostrar aqui para você. Então vamos lá, professor. Começa então pelo número 1, é isso? Explica para gente. Então, a primeira sessão é uma sessão para dessensibilizar o passado. Okay. Então, eu costumo explicar assim, deixar o passado no passado, fazer as pazes com o passado. Essa é a primeira etapa em qualquer processo, seja de depressão, seja de ansiedade, seja de pânico. Você com certeza precisa desapegar do passado. Ou seja, fazer as pazes, mas não vai esquecer o passado. Não, jamais. Superar. A chave. Ressignificar. Exatamente. Ok, então o primeiro passo, ressignificar o passado. É isso? Exatamente. Ele que fique lá com o seu devido valor, né? Número 2, limpar os traumas. Então, em todo o processo de depressão, de pânico, de ansiedade, enfim, na vida da gente, a gente acaba trazendo alguns traumas. Quando a gente fala trauma, não quer dizer só os traumas, vamos supor, um abuso, um assédio. Não é só disso que está sendo falado. Trauma é uma ruptura, então é como se fosse uma fissura na linha do tempo. Qualquer fissura é um trauma. Então, muitas vezes, o que a gente considera como pequeno, não tem valor, é uma coisa pequena, já aconteceu, já passou. Às vezes aquilo é tão significativo que ele precisa ser trabalhado. Nessa sessão a gente trabalha isso. Fazendo aqui um parênteses aqui nesse número 2 aqui, professor, existem traumas que a pessoa, até mesmo ela, desconhece? Ela não desconhece. Ela assim, ou reprimido esse conteúdo, o inconsciente, como uma forma de proteção, ele acaba reprimindo esse conteúdo, ou ela faz questão de esquecer. Okay. Mas não esquece, porque aquilo está atormentando e gerando outros comportamentos na vida dela. Né? Perfeito. Eu não acredito realmente que a pessoa esqueça de algo muito significativo.
sabe? Às vezes ela coloca numa gavetinha do eu não quero não nunca quer mais mexer olhar. na mas caixinha eu de sei que Pandora ali. existe. É Exatamente. isso? Tá certo. Exatamente. Vamos então para o terceiro passo aqui do método IBHT, de hipnose, hipnoterapia, que é o limpar as mágoas. É isso, professor? Conta pra gente. Então, aí existe um trabalho que a gente faz que é muito importante. A palavra perdão, ela tem uma associação muitas vezes errada com reconciliação. Perdão, na verdade, é libertação. Então, essa liberação emocional é que ela é trabalhada nessa terceira sessão de limpar as mágoas. A pessoa ela não vai deixar de lembrar daquilo que magoou, mas ela precisa ressignificar para poder andar para frente, né? Então, aquele barquinho que ficou lá atrás, eu preciso saber olhar para ele. Aquela mágoa, ela está lá e ela me ensinou alguma coisa. Mas a forma como isso está me machucando é que vai levando e vai acumulando e vai gerando outras mágoas pela frente. Então eu costumo dizer que a mágoa é uma dívida emocional. E você precisa trabalhar essa dívida. Porque a pessoa não vai te pagar. E se você tem que libertar aquela dívida. Entendeu? Para poder seguir em frente. Quem pode se submeter a uma sessão de hipnose? De hipnose? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Tem contraindicação? Não tem contraindicação. Existem alguns casos que a gente prefere não utilizar a hipnose, como por exemplo um caso de esquizofrenia. Não quer dizer que não possa, mas não vai curar e a pessoa sabe disso, né? Ou a família sabe disso. Pode atenuar, pode dar qualidade de vida até. Transtornos obsessivos, o TOC. Pode, a hipnose pode utilizar. Ansiedade, depressão, fobia, enfim, tudo. Tem pessoas aí que, por exemplo, casos bem simples, né? Que vão, por exemplo, tirar sua carteira lá no Detran. Né, professor? Você estuda, faz o curso lá na autoescola, chega na hora de prestar a prova, dá aquela... Mas aí pode entrar várias coisas, o medo do fracasso, o medo de desapontar alguém, aquele sentimento de não merecer ter esse sucesso. Então tem muita coisa ligada, por isso que o método ele contempla tudo isso. Para todos os temas. Bacana. Gente, vamos então para o quarto passo aqui, quarta sessão, seria mudança de comportamento. Preste atenção, mudança de comportamento. Toda demanda que a pessoa vem buscando uma terapia, existe um comportamento agregado que hoje é nocivo para ela. Então, gerar na pessoa esse espírito de mudança não é simplesmente ensinar a pessoa a bater no peito e falar agora eu vou. As mudanças reais, Mário, são sutis. Quando eu for fazer alguma coisa e nem me der conta que aquilo aconteceu, e de repente no final eu digo, caramba, eu reagi muito melhor. Eu falo, nossa, como eu fui melhor naquela entrevista, sabe? Essa mudança ela é sutil, não é provocada. Bacana. As mudanças reais são sutis. Gente, vamos então para o quinto passo aqui, ou a quinta sessão, que aí vai entrar na parte de eliminar as crenças limitantes. Exatamente. Que, em outras palavras, são pensamentos negativos. Ok. Então, todos os pensamentos negativos que, de certa forma, acabam gerando na gente como se fosse uma lei rígida, que a gente se apega, e aí entram a questão da possibilidade, da capacidade, do merecimento. E se você não tiver trabalhado essas bases, você nunca vai conseguir superar as crenças limitantes e transformar elas em capacitantes. Esse é o conteúdo dessa quinta sessão, pensamento negativo. Lembrando, conforme o professor falou, entre um intervalo entre uma sessão ou outra, mais ou menos uma semana. É isso? O ideal. O ideal, né? O ideal. Não é regra, mas é o ideal. E se a pessoa não quer vir fazer? Existe aquele caso mais relutante dela chegar para o seu terapeuta e se blindar? Aí vem tanto uma questão de abertura né, dessa pessoa... Porque você, como terapeuta, você deve ter toda uma expertise para... É o que a gente chama de rapport. O ser humano tem... Não é fácil você chegar e começar a contar para um profissional. Não é muito né? ruim. Como é que acontece esse rapport?
O rapport, você estabelece um vínculo com o paciente a ponto dele se entregar, dele permitir trazer os conteúdos à tona. Isso é habilidade, né? Mas isso também é uma habilidade que você aprende. Então, o hipnoterapeuta ele tem que ser muito rápido para poder estabelecer um vínculo, porque na primeira sessão o paciente já quer passar pelo processo. E para passar pelo processo eu preciso conhecer ele. E isso aconteceu numa avaliação apenas. Muito bacana. Agora vamos então para o sexto passo, que é a parte muito libertadora, né, professor? De toda essa história, que é uma palavra, particularmente, eu acho muito bonita, que é o empoderamento. Puxa vida, hein? Eu costumo explicar essa última sessão da seguinte forma. Depois que você arruma o motor, que você vai colocar combustível. Então, eu preciso trabalhar todos os outros pontos para poder chegar na sexta sessão e dar combustível para essa pessoa. Essa sexta sessão, ela tanto é o fechamento do processo, quanto é quando a gente coloca o combustível no motor que já foi arrumado. Que é uma sessão de eu 2.0, para ter uma ideia. É quando você cria uma imagem melhorada da pessoa. Mas isso é um processo que começou na primeira sessão já, Mário. Professor Davi, o ser humano sabe que ele veio nesse mundo para ser feliz? Nem todos, nem todos, mas precisa aprender o quanto antes. Porque tem pessoas que parece que nasci para sofrer, né? Isso aí foi colocado por alguém? Da Gabriela, né? Isso aí foi colocado? Assim, pois é. Alguém colocou na cabeça da pessoa, talvez como criança? Então, você nasceu para se sofrer. Até numa das sessões a gente fala sobre isso, que muitas vezes a criança ela interpreta errado pela falta de maturidade. E não é porque é errado ou as pessoas falaram coisas erradas, mas ela não tinha maturidade para entender o contexto. A cabecinha pegou aquela mensagem, por exemplo, o pai ou a mãe, alguém disse, olha... Assim você... sabe aquele lance assim do... Quem tem muito dinheiro é sujo, faz maldade. Que feio, que vergonha. Daí o cara desenvolve uma crença limitante de ganhar dinheiro, por exemplo. Os pais fazem muitas vezes isso. Que vergonha, não faça isso, meu filho, né? O que o outro vai pensar, né? O que vão pensar de você? E aí, o ser humano leva para a vida isso. Cresce se preocupando demais com a opinião dos outros. Mas nós viemos nesse mundo para ser vitoriosos, né, professor Betão? Exatamente. Bom, se você quer conhecer um pouco mais desse método revolucionário aqui, o método IBHT, hipnose em 6 sessões. Hipnoterapia em 6 sessões, exatamente. Instagram, né? Tem no Instagram, Marcos, vai estar passando aqui no GC ali. Instagram, como é que é? No Instagram. @hipnose terapias oficial. Repetindo? Hipnose Terapias Oficial. Então entra lá, tudo que você tiver de dúvida, pode entrar em contato aí com o professor Davi Bitterman. Deve ter os contatos, telefone? Tem. A gente coloca lá. Bom, o telefone 41 99675 1306. É o WhatsApp. Hoje em dia o WhatsApp a gente se comunica. Professor Davi Bitterman, muito obrigado aí pela entrevista, esse esclarecimento, um assunto, eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou do nosso bate-papo aí, tá bom? Obrigado, gratidão.